Eu quero começar com a má notícia para os irmãos. Quero começar, assim que eu conseguir, agora sim. Eu quero começar com a má notícia para os irmãos. Vou almoçar mais tarde hoje. Mas em seguida quero dar uma boa notícia para os irmãos. Não é novidade, mas é uma boa notícia. O coro masculino vai cantar muito bem. E de igual modo a banda Querigma vai tocar muito bem. E também nosso organista, nossa pianista vão tocar muito bem. E os nossos câmeras vão trabalhar muito bem também. O resto não posso garantir. Deus nos abençoe, tenhamos aqui uma manhã que seja muito inspiradora para cada um de nós. Seja uma manhã em que a palavra de Deus, que é o nosso objetivo, seja internalizada nas nossas vidas. O coro, então, por favor, pastor Roberto, que vai dirigir o culto, nosso pastor de famílias, onde promoveram um lindo jantar. Quantos casais? Mais de 30 casais, outros jantando aqui, jantados namorados um pouquinho, assim, a agenda é muito cheia, né? Então, com isso, a todos os irmãos, saúdo. Chamo a sua atenção, então, para algumas atividades da nossa igreja. Você pode pegar o nosso boletim. Nas páginas 4, 5 e 8, você tem informações muito valiosas. Na página 5, lá no finalzinho à direita, você tem um aviso, um pequeno diapositivo aí, convidando para o culto dos adolescentes, sexta-feira. É um culto em que se convidam os pais de adolescentes, porque eles têm tido vários cultos de oração. E nessa sexta-feira vão refletir e orar sobre e pelas famílias deles. Então, se o seu adolescente, filho, neto, sobrinho não falou com você, estou falando, venha participar, que o culto é também para você. Você encontra também informações sobre escrita. A nossa escola de cristianismo. Teremos 2 matérias esse semestre. Grego, noções de grego bíblico, o professor Mário Gino, participa aqui do nosso primeiro culto, sempre com a sua esposa. E História do Cristianismo 2, com o professor José Maurício Cunha do Amaral, mais novo morador de Quintino. Mudou-se do Meier para Quintino. Essas são algumas informações. Tem o curso de Primeiros Socorros, várias informações aí para você aprender. E ontem tivemos aqui o encerramento do semestre do nosso reforço escolar com uma programação chamada Festa na Roça. Foi uma delícia, né? E foi muito bom, vou daqui a pouco mencionar isso na hora do ofertório, muito bom ver o que aqueles voluntários e voluntárias têm feito, então, para aquelas crianças. Com essas informações em tela e com esse microfone oscilando bastante, quero perguntar se há entre nós aqui alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra importante data na sua vida. Nascimento, confere? 84 anos. Não tem aquele desfase 8.4, não, 84 mesmo, não é verdade? Parabéns, irmão Jorge Reusler. E se Deus quiser, o ano que vem, 85. boda de ouro. Bodas de ouro da vida conjugal com a dona Dulcineia. Ótimo. Parabéns também, Norma. Aniversário de nascimento. E um ano de membro aqui na igreja. Então, motivo duplo. Sempre será lembrado duplamente, não é verdade? Mais alguém? Alguém conosco, pergunto, que participa do nosso culto pela primeira vez? Se houver, eu peço o favor de se colocar em pé para receber o nosso cumprimento, nosso abraço. Alguém pela primeira vez conosco? Vamos ficar todos em pé, então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos oriente, nos dirija. É bom ver que pessoas que há muito tempo não viam e hoje já puderam voltar. E nos alegramos com cada pessoa, cada um com a sua história de vida, cada um com o seu desejo, cada uma com a sua experiência. Juntos vamos cantar, vamos nos abraçar, vamos aprender com a palavra de Deus a como viver de modo santo
e sábio. E o nosso objetivo é exatamente, precisamente este. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse culto. E após o culto você pode vir aqui então, dar um abraço no Jorge e na irmã Norma. Pai nosso, obrigado por esta manhã, tudo aquilo que nós já pudemos fazer, café, outras coisas que fizemos, os que já estão na lida da igreja desde cedo, no rádio, no primeiro culto, agora, nós somos gratos porque as tuas misericórdias, como lemos em tua palavra, se renovam a cada dia nas nossas vidas. E agora, quando aqui nos encontramos, damos-te graças por esses irmãos, a quem acrescentas mais um ano de vida, que possam ser também, uma vez mais, fortalecidas na graça do teu Filho Jesus, em nome de quem nós agora então oramos. Por favor, todos podem se assentar. A palavra do Senhor dura para sempre. Por isso, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a todos nós. De pé, cantemos então o hino 288. Graça
Estamos aqui, Senhor Deus, nessa manhã para exultar o Teu santo nome, para dar glórias ao Teu santo nome, para glorificar o Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja em tudo aquilo que aqui for feito, ó Pai, porque nós dedicamos esse culto ao Senhor. O Senhor é merecedor desse culto. Glórias nós te damos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Encha os nossos corações com a Tua alegria, com a Tua paz, e que possamos, ó Deus, sair daqui da Tua casa, anunciando o Teu Evangelho, o Evangelho transformador em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Amém? Vamos continuar dando glória ao Senhor. Vamos ficar de pé para isso. E com entusiasmo vamos falar que Ele é excelso, que Ele é digno. O grande Deus, o glorioso Deus que por graça e misericórdia nos trouxe à sua casa nessa manhã. Que Deus te abençoe verdadeiramente nesse dia. Excelso, sublime,
eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É o Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos Reis, é Rei dos Reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Dentro de nós, seres tão frágeis, Deus resolveu, decidiu por amor habitar. Dentro de nós, ser pecadores, desses morar, santo e glorioso Deus, como entender
possa nos dar paz e alegria. Doce é viver em tua companhia, como um tesouro escondido num vaso de barro e sem valor. Assim teu perfume invade a minha alma e alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós pecadores tão frágeis vivamos pra teu amor. Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Possa-nos dar paz e alegria. Doce é viver em tua companhia. Doce é viver em tua companhia. Todos os irmãos e irmãs, por favor, podem se assentar. Nós vamos ter um instante agora em que vamos entregar nossos dias, nossas ofertas. Esse texto que vamos ler agora introduz-nos muito bem a esta parte de louvor no nosso culto. Vamos ler juntos como indicado, então? Sabemos o que é o amor por causa disto. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ontem nós tivemos aqui a festa da roça promovida pelo nosso reforço escolar. Uma tarde de muita alegria e de muita inspiração. Foi de fato inspirador, por exemplo, ver aquelas crianças demonstrando pela dança do balé aquilo que aprenderam com a sua professora de balé. O que tem isso de especial? O que tem de especial é que são crianças que jamais, se não fosse a nossa igreja, teriam aquela oportunidade. Uma das disciplinas desse reforço é a matemática. Matemática, exceto para alguns aqui iluminados, né? Outro iluminado ali, o Nélio, e muitos outros iluminados aqui, não é assim tão fácil, né? Para eles é moleza, né? Que o Tiago, o Nélio e tantos outros aqui, mas para os mortais como eu, é uma tarefa difícil. Mas um dos professores voluntários, o Robertson, membro aqui da igreja, está preparando 3 dessas crianças para fazerem um concurso, ou Pedro II, ou CAP. Ele diz, tem boas chances. Se estudarem, tem boas chances. Nós estamos possibilitando isso. Por isso, esse texto que nós lemos é de grande valor, que o nosso amor não pode ser apenas de palavras, tem que ser demonstrado por meio de ações. Quando então você entrega o seu dízimo, você pode usar o verbo que você quiser, entregar, devolver, apresentar, dedicar, oferecer, a palavra não é importante. A Deus, ele não vai para Deus.
ele vai para as pessoas. Por exemplo, essas crianças do reforço. Não temos mais espaço físico para receber mais crianças. É um trabalho que você não conhece, pode vir conhecer, estão aqui pelas manhãs, e vale realmente a pena você ver que parte do seu dízimo ou da sua oferta especial vai para ajudar, por exemplo, esse ministério da igreja e tantos outros, estou sublinhando este um agora. Quero então falar para as crianças aqui. Aqui tem crianças de diferentes idades, diferentes famílias, não é verdade? Mas vocês também podem ajudar as crianças do reforço. Não como voluntários, está muito cedo para vocês serem voluntários no reforço, mas com o seu dízimo e sua oferta. Então você pode pegar aquilo que você ganha para comprar um sorvete, ou uma mesada, se você tem, você pega 10%. Mamãe deu 10, pega 1, põe num cofrinho, só para ajudar os outros. E gasta 9. Torra os 9. Guarda 1, além da poupança que tem que fazer, né, que eu já expliquei aqui. Então, todos nós podemos cooperar, todos nós podemos contribuir. É importante a gente louvar, dirigidos aqui pelo coro masculino, nossos instrumentistas, pela banda Querigma, isso é muito bom. E é importante também a gente louvar com os nossos recursos, porque eles então são utilizados para abençoar pessoas. E o nosso amor deixa de ser de palavras e passa a ser de ações concretas. Por exemplo, né? Você fala assim, mamãe, dia das mães, como eu te amo. Ou o papai está chegando ao dia dos pais, papai, como eu te amo. Mas desobedece, você ama? Não ama. Não é verdade? Então, quando você ama, você obedece. Quando nós dizemos que amamos, falando aqui a todos nós, devemos demonstrar, senão não é amor. O momento de gratidão este agora, de fidelidade, é o momento em que demonstramos o nosso amor através de dízimos e ofertas que a igreja recebe e que a igreja usa. Na semana que vem, pela manhã, vai estar aqui o missionário Fábio Pegas, nosso missionário na Itália. Por que nosso missionário? Porque com nossos dízimos e ofertas, enviamos uma parte para a Junta de Missões Mundiais, que sustenta os missionários ao redor do Brasil. Na outra semana, vamos receber aqui o nosso missionário A, do Afeganistão, que nós também, em parceria com outras igrejas, sustentamos e permitimos que lá ele faça o seu trabalho. Sabe qual é o trabalho dele lá? É construir escolas para que as meninas possam estudar. Porque lá a escola é só para menino. Menina não pode estudar. É aquele país, é assim. Não é? Então ele está lá para construir escolas para meninas. E nós estamos aqui para orar por eles. Não é? Ele e os outros da equipe. Não é? E financeiramente também ajudá-lo para que ele possa fazer o seu trabalho. É assim que vamos então agora entregar, devolver, dedicar, consagrar, oferecer nossos dízimos e as nossas ofertas. Nossos irmãos Aldner e Cássio fez uma cirurgia recentemente, né? Já o escalaram 2 vezes, a primeira vez que você veio, já escalaram você, ele não vai aguentar segurar essa salva, ele vai abrir essa cirurgia, mas está tudo bem, ótimo, né? Então vamos assim contribuir.
Nesse momento nós vamos orar pelos dízimos e as ofertas, agradecendo ao Senhor, mas eu queria convidar as crianças para que viessem à frente, para orarem comigo, e logo depois vocês estarão seguindo para o culto. Quem é o pastor de hoje? Cleudair? Ele não está aqui dentro não, está lá embaixo? Então tá. É que cada semana um dos pastores, inclusive eu, às vezes consigo escapar, né? Prega para as crianças. E tem sido uma experiência muito boa ver tantos voluntários, esses de jaqueta azulzinha, né? De diferentes idades, vão ali cooperar, e a gente tem visto que, de fato, vale a pena. E se você tem o seu filho, sua filha, seu neto, um vizinho que goste, pode trazer, que vão ser muito bem cuidados ali durante o culto, que é um culto completo, com ordem de culto, tudo feito com o maior capricho, maior carinho. Os pastores têm que mandar mensagem antes para eles fazerem a ordem do culto. Está muito bonito mesmo esse culto. Quem um dia quiser dar uma olhadinha lá sem atrapalhar, também pode ir. Quem quiser ajudar, melhor ainda. Oremos então. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas crianças. Te agradecemos, Senhor, porque aqui elas têm aprendido a Tua palavra, e sabemos, ó Pai, perfeitamente, que a partir do momento que essa palavra é colocada nos coraçõezinhos delas, elas vão seguir, sabendo que a Tua palavra está lá, e que elas poderão, Senhor Deus, sempre contar com o Teu amor e com a Tua bondade. Proteja cada criança. Dê, Senhor Deus, a elas sabedoria, e aos pais também, para esse ministério, que é seguir a Ti. Deus, nós te agradecemos também pelos dízimos e pelas ofertas, que essas ofertas e dízimos, ó Pai, possam ser empregadas, assim como tem sido, na Tua obra, para a evangelização. Muito obrigado, ó Deus, porque vidas têm sido alcançadas, porque temos, ó Pai, trazido até o Teu altar essas ofertas e esses dízimos, e elas, ó Deus, complementam aquilo que nós precisamos. Graças nós te damos, te agradecemos também, e te suplicamos por aqueles, ó Deus, que administram o Teu dinheiro, para que eles possam, ó Deus, sempre cobertos, ó Pai, de responsabilidade, que são homens responsáveis, cobertos, ó Deus, com o Teu poder, fazer sempre o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. As crianças poderão então seguir com a tia, os irmãos poderão levar as salvas também. No início, o coro cantou o que nós podemos esperar no Senhor. Por isso que eu pedi a partitura, que eu tinha me esquecido, o refrãozinho. E nós podemos esperar no Senhor. Nós cantamos também que glorioso, divino, supremo, e tem todo o poder e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. Cantamos também que dentro de nós, seres tão frágeis, o Teu poder se manifesta, Senhor. Forças nos dás, paz e alegria. Doce é viver em Tua companhia. Nós estaremos, então, nesse momento também, entregando a Deus as nossas súplicas, e eu gostaria de chamar o pastor Alcenir para estar comigo nesse momento aqui e orar também pelos irmãos, e dizer que, acho que principalmente, penso eu, sempre que temos que começar a viver o céu aqui na terra. Os irmãos compreendem? Temos que começar a viver o céu aqui na terra. E quando nós entramos na casa do Senhor, cantamos hinos maravilhosos, cantamos músicas que enchem os nossos corações com a sua bondade, com a sua misericórdia, e podemos então sentir a presença do Santo Espírito de Deus falar aos nossos corações. Creio eu que estamos vivendo o céu aqui na terra. E imagino então como não será estar lá em cima com o Pai, glorificando o seu santo nome.
mas nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades. Ontem questionava com a minha esposa alguns fatores que acontecem na nossa vida e a gente fica às vezes assim se indagando, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está se passando comigo? A gente não sabe o propósito de Deus naquilo em que estamos passando e estamos na terra e enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, mas o Senhor, Ele é quem nos guia, o Senhor é quem está no controle de tudo. Se nós depositarmos com todo o nosso coração na pessoa do Senhor Jesus, que Ele deve controlar a minha vida, de que Ele deve agir por mim, seja na compra de um imóvel, seja na compra de um automóvel, seja dentro da minha família com relação à minha esposa, o agir na vida dela, o agir na minha vida, o agir na vida dos meus filhos, o agir em tudo, no meu trabalho, na minha faculdade. Se nós verdadeiramente depositarmos, nós conseguiremos passar por essas tempestades, porque isso faz parte da vida do ser humano. Mas se tivermos a certeza que o nosso Senhor Jesus está nesse barco com a gente, nós vamos conseguir enfrentar esses problemas com mais facilidade e vamos poder até rir, porque sentiremos a presença do Deus Todo-Poderoso e sentiremos que estamos vivendo o céu com o nosso Deus aqui, mesmo passando por todas as nossas dificuldades, porque eu creio no Senhor Jesus, eu creio no seu poder, eu creio que Ele pode muito fazer por cada um de nós, por todos nós, e Ele começou a fazer isso com Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morrendo por mim, morrendo por você, dizendo, eu estou indo no seu lugar, porque eu te amo, eu estou indo no seu lugar, porque todo o sofrimento que você venha a enfrentar aqui na terra ainda, você terá sempre a certeza de que eu morri, ressuscitei e com você, ao seu lado, eu sempre estarei. Nós vamos cantar esse hino, 165 do HCC. Então, se você tiver vontade de se colocar de pé, vir à frente, ou se colocar de joelhos, meus irmãos, vamos abrir os nossos corações e falar, Senhor, tome posse de tudo que está me incomodando e cuide disso, pois isso é seu, isso não é meu, isso é meu, logo também, isso é seu, ajuda-me, pois eu sou do Senhor e o Senhor é meu.
Aqui está a tua igreja, Deus, teu povo, teus filhos, querendo te agradecer, ó Deus, porque nós reconhecemos que nada somos, nada fazemos sem o teu auxílio, sem a tua ajuda. Queremos dizer que somos muito gratos pela manifestação do teu amor, que se manifesta, Deus, a cada manhã em nossas vidas. Nós queremos te agradecer por esse dia, pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de podermos sair dos nossos lares, estarmos aqui com os nossos irmãos, cantando, louvando, te adorando, prestando este culto que só a ti é devido, ó Deus, porque só tu és Deus, só o Senhor é Deus, ó Pai. E é por isso que nós entregamos as nossas necessidades, frágeis como somos, ó Deus. Ó Deus, impotentes diante dos nossos desafios, das enfermidades que nos acometem, ó Deus. Por isso nós clamamos que, em nome de Jesus, o Senhor venha curar-nos, ó Deus. A irmã Josélia, que vai fazer cirurgia amanhã, o Arthur, tio do Tiago, ó Deus, a irmã Nélia aqui à frente também, com seus problemas, e só Tu sabes, ó Deus, o que se passa dentro dos nossos corações. Mas nós sabemos que servimos a um Deus forte, ó Deus, a um Deus poderoso, a um Deus que não se detém diante dos nossos impossíveis e diante das nossas dificuldades. Por isso nós clamamos a Ti nesta manhã, venha ao encontro, ó Deus, da necessidade do Teu povo. Sonda os nossos corações, ó Deus. Ó Senhor, nós não queremos que os nossos desejos, as nossas vontades sejam realizados, mas o que nós necessitamos, ó Deus, isso nós clamamos. Por isso inclina, ó Deus, os Teus ouvidos à oração que está sendo feita nesta casa, ó Deus. Vem, Senhor Deus, sanar os nossos problemas familiares, os problemas dentro do nosso casamento, os problemas com nossos filhos, ó Deus, as drogas, o homossexualismo, ó Deus, tudo que tem inundado as nossas famílias, ó Deus. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa repreender, ó Pai, toda manifestação satânica, ó Deus, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, nas famílias brasileiras, ó Pai. Ó Deus, ouve o clamor do Teu povo, ouve o clamor da Tua igreja, porque nós confiamos em Ti e sabemos que Tu és poderoso, ó Deus. Sim, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, do que pedimos ou pensamos. Nós cremos nisso e Te suplicamos, atende a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito pode a oração do justo. Por isso eu peço aos irmãos que orem por mim, que vou ter que fazer uma terceira operação aqui nessa artéria, tá? Muito obrigada. Meu desejo é ser
Esta é uma história da Bíblia. O poeta, inspirado então na experiência de Jacó, narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, quando Jacó então vai ter que enfrentar o seu irmão, aparece-lhe uma pessoa, ele começa a lutar com essa pessoa, e no meio do caminho ele percebe que lutava com Deus. Então, quando ele percebe isso, ele diz: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Sabe o que aconteceu? Jacó foi abençoado. E como prova disso, mudou o nome de Jacó para Israel. Portanto, a Bíblia está cheia de histórias. Como conhecê-las? Lendo-a. A Bíblia tem um conjunto de livros sobre os quais eu ainda vou falar, escritos em 10 gêneros diferentes. E um gênero é a história, mas há outros 9. Essa música, então, facilita a nossa introdução a esse esforço que temos feito aqui em conjunto para nos tornarmos homens e mulheres de diferentes idades, de quaisquer instruções, que, amando a Bíblia, leem a Bíblia. Se eu perguntar aqui, a maioria vai responder que ama a Bíblia. Mas não sei se a maioria vai responder que lê a Bíblia. No nosso programa de televisão, nós perguntamos na semana pretérita, e algumas pessoas responderam, se tudo o que está na Bíblia é para obedecermos. E alguns dos nossos telespectadores responderam que não, outros que sim. Nosso objetivo foi exatamente provocar que diante da Bíblia nós tomemos uma decisão. Não é um livro, como gosto de mencionar aqui, como uma grande obra-prima da literatura mundial, que são os irmãos Karamazov. A gente lê, diz, que autor fabuloso, que caleidoscópio da mente humana, que retrato da civilização. A Bíblia também é isso, mas é mais do que isso. Ela muda as nossas vidas quando nós a lemos. Crendo nela como sendo a palavra que Deus nos deixou, nos legou para a nossa instrução e para o nosso caminho. Por isso eu disse no começo dessa série de mensagens sobre por que e como ler a Bíblia, que ela nos salva, no sentido que ela nos apresenta Jesus, nos fala de tal modo de Jesus que não encontramos isso em outro lugar. Quando lemos a Bíblia, crendo nela como palavra de Deus, e vendo quem Jesus é, o Senhor e Salvador, nos convertemos a Jesus e passamos a ser seus seguidores. Mas hoje eu quero sublinhar que quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos a viver. Então eu vou ler um monte de textos bíblicos.
não se preocupe em anotá-los. Mas ocorreu o seguinte: no nosso primeiro culto aqui, os irmãos aqui presentes, nem todos, é claro, uma pessoa veio me procurar após o culto, já terminou quase 10 para as 11, eu quero aquele versículo que você leu, em que passagem está, porque eu quero ler de novo. Talvez, se isso acontecer com você, me mande um e-mail que eu lhe mando o sermão inteiro. Vai ser publicado ainda, mas vai demorar ainda alguns meses, porque já tem outros na frente do nosso boletim, mas daqui a uns 2 meses será publicado. Mas você pode antecipar-se e me pedir, o endereço meu está na primeira página, logo abaixo do meu nome, eu posso, com grande prazer, remeter e enviar para você, porque eu quero sublinhar, quero destacar, eu quero convencer você, estou sendo bem objetivo, quero motivar você a ler a Bíblia, porque ela nos ensina a viver. Nós, para viver, precisamos de 2 virtudes: sabedoria e santidade. Eu recebi agora há pouco 2 e-mails. Uma pessoa agradecia porque a mensagem, ela assistiu o culto pela internet, a ajudou a perceber o grande valor da leitura da Bíblia. Ela que tem também lido a Bíblia, terminou a jornada deste ano conosco aqui, mostrando como Deus tem agido na vida dela a partir da leitura da Bíblia. E um outro e-mail, falando de uma pessoa a qual falta sabedoria para as mínimas coisas da vida. E um relato dramático, porque, meus irmãos e minhas irmãs, falo aqui a pessoas de todas as idades, há aqui crianças, há aqui juniores, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais maduras. Em todas essas faixas etárias, para bem viver, precisamos de sabedoria e santidade. E todas as vezes, todas, que nós agimos fora da Bíblia, nós nos arrependemos. Mas todas as vezes que nós agimos dentro da Bíblia, mesmo aparentemente perdendo, mesmo aparentemente sendo bobas, nós ganhamos. Não há chance de você buscar conduzir a sua vida pela Bíblia e perder. Não há esta chance. Então eu quero mostrar alguns versículos do livro de Provérbios que eu selecionei. Eu selecionei 10, mas só vou ler 5. Eu não quero acabar às 13 horas, como no primeiro culto. E todo o livro de Provérbios e Eclesiastes, esses 2 livros chamados filosóficos ou de sabedoria, tem uma ideia central em torno da qual pululam como corolárias as outras ideias. E a ideia é a seguinte, está em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme ao Senhor pode descansar em paz, livre de problemas. Que quem não segue a Bíblia só se mete em enrascada. Só acumula problemas. Eu sei disso. Acontece comigo também. Talvez com alguns irmãos aconteçam e com outros tantos aconteçam. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Vou ler então alguns outros. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com
os humildes. Não conseguirei ler só 5. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E quando eu era jovenzinho, eu li e memorizei esse versículo, que diz o seguinte: suave ao homem é o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Na versão NVI diz: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Como é desagradável, você está comendo cheio de vontade e você dá uma dentada numa pedrinha. Você pega o prato, faz assim e às vezes não o traz mais de volta. Tão triste ficou com aquela tão desagradável experiência. É assim a mentira. A gente conta mentira porque vai levar vantagem. Mas depois parece uma boca cheia de areia. Citei aqui alguns, talvez 7 versículos de Provérbios. Você tem a sua coleção, faça-a. Quando nós buscamos, portanto, viver de modo santo e sábio, nós seguimos um dos princípios da palavra de Deus. Agora então leia o Novo Testamento, apóstolo Paulo aos Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo diz então que Jesus Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso eu quero usar essa imagem do apóstolo Paulo de tesouros em Cristo para falar da Bíblia como esse tesouro. Comparo-a então a uma grande montanha, sob a qual estão tesouros preciosos, valiosos, uns descobertos e outros escondidos. Eu quero ler alguns desses tesouros. Essa semana eu recebi uma pessoa não cristã, de uma outra religião, e eu comecei a ler para ele alguns textos bíblicos. Vou ler esses textos para os irmãos agora. Eu fui escolhendo, na verdade, ao sabor da inspiração e da reação dele à palavra de Deus que ele nunca ouviu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma outra pessoa que eu recebi, mas uma outra, notei que havia nelas um mesmo desejo de merecer a graça de Deus. Um chegou a me dizer que para ele ser salvo, ele tinha que ser crucificado como Jesus Cristo foi. Então eu li esse texto chamado de coração da Bíblia e diz o seguinte: a ordem aqui nesse texto é muito importante. Primeiro, Deus amou o mundo. Segundo, deu o seu Filho, fazendo-o morrer na cruz. Terceiro, nós cremos em Jesus como tendo morrido na cruz em nosso lugar. Quarto, temos a vida eterna.
O texto poderia dizer o seguinte: creia em Jesus, faça por onde merecer, e então ele vai morrer na cruz no seu lugar e você será salvo. Mas o texto não diz isso. O amor de Deus é incondicional. Não depende do nosso amor, não depende de nossa fidelidade, não depende de nossas obras, não depende sequer de nossa fé. Ele primeiro amou e não teve nenhuma dificuldade em arcar com todas as consequências do seu amor. A maior delas sendo a morte, o exemplo mais claro de rejeição. Disse então a essa pessoa, depois as outras, mas essa em particular, que a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, conta a história de Jesus como Salvador. E mostrei que a história de Jesus está contada nos Evangelhos. Folhei para ele Mateus, Marcos, Lucas e João. E disse que os Evangelhos não narram tudo. Então li um texto para demonstrar isso. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, no caso, o Evangelho de João. Mas esses foram escritos para que vocês creiam. Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenho vida em seu nome. Essa vida é possível, li então para ele, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus tem as credenciais para nos perdoar. Eu posso ler Machado de Assis e conhecer um pouco da alma humana e ser bem informado e só. Machado de Assis não pode perdoar os meus pecados. E assim poderia aplicar a qualquer outro grande autor de qualquer gênero artístico. Eles não têm essa dignidade, essa competência, esse poder de perdoar pecados. Mas Jesus, aquele que repreendeu os ventos, aquele que foi tirado da sepultura, aquele que nasceu pelo Espírito Santo a Maria, este pode perdoar os pecados. Porque se ele foi apenas um mestre, ele pode nos ensinar a não pecar. Mas não pode perdoar os pecados quando nós os cometemos. Só ele, por ser Deus, desde o seu ventre. Então, eu acrescentei: certos dessas verdades em nossas vidas, nós podemos fazer da Bíblia a nossa companheira para as horas difíceis. Então li alguns textos para as horas difíceis. Marquei para ele poder ler nas horas difíceis ele mesmo na Bíblia que eu lhe dei. Comecei lendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Na sexta-feira eu estava lendo quais são os versículos mais citados ou comentados na internet. Então, tinha lá um número que me recordo agora, de milhões de vezes. Era esse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depois eu li outro texto que falou mais caro ao coração desse amigo nosso, quando eu li: levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, eu expliquei que somos todos nós, não dormirá, ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege,
Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu li outros salmos. Eu chamo esses textos bíblicos de pérolas. Tesouros que são pérolas visíveis, que brilham diante de nossos olhos quando abrimos o texto sagrado. Mas há algumas pérolas escondidas. Tesouros escondidos. Que de repente tropeçamos no ouro puro da palavra de Deus. Jabez, um desses tesouros, orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ou, em outra versão que o irmão me lembrou essa semana, alarga as minhas fronteiras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Certa vez eu estava lendo a história de Saul. Saul, uma pessoa intrigante, o modo como ele começou, o modo como ele terminou. Eu estava lendo então sobre a escolha de Saul como rei. Lemos: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor Deus se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor Deus: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Por que esse texto é um tesouro escondido? Quantos de nós, altos, isto é, competentes para fazer o que podemos fazer, também como Saul, não nos escondemos na bagagem? Quem sabe alguns aqui estejam escondidos na bagagem. No Novo Testamento, também encontramos pérolas, fora daqueles sempre marcados como nossos prediletos. Cerca de 4.000 homens, leio, estavam presentes na multiplicação de pães e peixes por Jesus. E tendo-os despedido, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Onde fica Dalmanuta? Jalemar esteve lá perto de Dalmanuta. Mas onde fica Dalmanuta? Se Deus quiser, em fevereiro, voltarei lá, às proximidades de Dalmanuta. Mas ninguém sabe onde fica Dalmanuta. Para mim, uma pérola. Cidade real. Talvez um dia descubram, mas desconhecida. Cidade real que indica que Jesus, tendo feito aqueles milagres, ainda foi para uma outra cidade completar o seu trabalho, porque naquela cidade havia alguém que podia ser por ele abençoado. Como nós podemos abençoar outras pessoas em Dalmanuta. Ou como nós podemos estar em Dalmanuta para Deus completar em nós a obra que Ele começou. Como diz o apóstolo Paulo: estou convencido de que aquele, isto é Jesus, que começou a boa obra em vocês, escrevendo aos Filipenses, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. As citações aqui das pérolas, tanto as mais claras, as mais escondidas, poderia continuar aqui por muitos e muitos minutos. Como descobri-las? Como então podemos viver uma vida de santidade e de sabedoria? Lendo a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, foi escrita por diversos autores.
e está organizada em livros, 66 livros, divididos em duas partes. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, que contam a história do povo de Israel e conta a história da expectativa desse povo para a vinda do Messias. E a segunda parte é o Novo Testamento, com seus 27 livros, que contam a história do Messias que veio. E como esse Messias viveu e foi rejeitado e foi crucificado. Cada livro, então, da Bíblia é organizado em capítulos. Mas nem sempre foi assim. Os autores não escreveram capítulos nem versículos. Escreveram. No caso específico do Novo Testamento, por exemplo, no grego koiné, não havia sequer separação entre as palavras, nem pontuação. Era um texto, daí que vem o cursivo, corrido, cursivo. Quem tinha uma parte da Bíblia, no caso do Novo Testamento, um evangelho, ou mesmo uma carta, tinha um tesouro consigo. Ninguém levava a Bíblia para a igreja, porque ninguém tinha Bíblia. Alguns hoje não trazem por outros motivos, mas naquela época não trazia porque não tinha. Então, quando os recursos tecnológicos foram permitindo a duplicação, ainda antes da imprensa, mas com mais rapidez, a Bíblia foi colocada na mão das pessoas, era necessário organizar melhor essa leitura, editar, essa é a palavra. Então, em 1227, portanto, um milênio depois, e alguns quase que séculos do último livro, que é o de Apocalipse, do ano 95 aproximadamente, Stephen Langton organizou a Bíblia em capítulos. E esta organização em capítulos foi usada pela primeira vez, mais de 100 anos depois, pela Bíblia Wycliffe, em 1382. Tem, portanto, a Bíblia 1189 capítulos. 929 no chamado Antigo Testamento, a Bíblia dos Judeus, que nós evangélicos adotamos integralmente, e 260 no Novo Testamento. Cada um desses capítulos contém versículos. Os livros do Antigo Testamento foram divididos em versículos por um rabino, Natan, em 1448. E os do Novo Testamento foram versiculizados por Robert Estienne em 1555. E 5 anos depois foi adotada essa divisão de versículos pela Bíblia de Genebra, que até hoje está disponibilizada. A Bíblia tem, então, 31.103 versículos, 23.000 no Antigo Testamento e quase 8.000 no Novo Testamento. Isso facilita que nós leiamos a Bíblia. As traduções mais modernas juntam os versículos para ter uma unidade de sentido melhor, mas mantém lá o númerozinho pequenininho, só para a gente poder citar, está em tal lugar, nos ajuda na leitura e, sobretudo, na identificação, na citação, para que nós possamos encontrar. Não é página, que não é possível, são várias versões que página se encontra. Uma coisa muito importante a considerarmos também é que a Bíblia foi escrita em vários gêneros. Já mencionamos o gênero histórico, que contém a história de Jacó, a partir do capítulo 17 de Gênesis. Então, os livros históricos são Gênesis a Esther. Então, toda essa coleção que começa em Gênesis vai até Esther, perto dos Salmos. E depois de Mateus, a Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São livros históricos. Narram, contam histórias.
Então, a maior parte da Bíblia conta histórias. Gente como a gente, que foi transformada por Deus, como nós podemos ser também. Na ordem vem o direito, livros de direito, como gênero literário. Levítico e partes de Êxodo, Números e Deuteronômio. Outros gêneros são as genealogias, que estão nos livros históricos, inclusive Mateus, Lucas, Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Neemias. São livros que contêm genealogias, nomes de pessoas que nasceram, geraram filhos e morreram. Nas primeiras genealogias de Gênesis aprendemos que, por mais que uma pessoa vivesse, um dia morreria, tal como a gente, mostrando a finitude que nós temos. Ler as genealogias é também de grande valor. E por ler a genealogia, o Wilkinson descobriu esta pérola escondida no livro de Crônicas, que é a oração de Jabes ou a oração de Jabes. Depois vem os sermões, que são os livros dos profetas, de Isaías a Malaquias. São sermões que esses profetas pregaram, ou nos templos, ou nas sinagogas, ou na rua, ou numa casa. E eles, ou alguém anotou, era a cultura da memória, todo mundo gravava as coisas, ouvia uma vez, já gravava, e isso então foi registrado por esses próprios profetas, ou por algum auxiliar. E nós temos esses sermões, que é um gênero literário. Temos teatro. O livro de Jó é um livro de teatro, é uma peça de teatro. Temos ficção. Ruth é um livro de ficção. Não no sentido que não seja verdadeiro, mas que a estrutura literária do livro obedece aos cânones da ficção. Tem um prólogo, coloca-se o problema, o sofrimento da família, depois tem um enredo e tem a solução do problema, o ápice do drama, que é o casamento dela com Boaz. Então, o estilo literário é o de ficção, bem como também o de Esther. Tem como fundo histórico um relato verdadeiro, mas o estilo literário adotado é a ficção. Tem ficção científica, parte de Daniel, parte de Zacarias, e todo o livro de Apocalipse, exceto os 3 primeiros capítulos, são aquelas cartas sobre as quais meditamos na semana passada. Tem poesia, salmos, Cântico dos Cânticos, Lamentações. Tem filosofia, Provérbios, Eclesiastes. E tem cartas, um gênero muito comum na Antiguidade, mais comum do que romances. A Antiguidade tem muita poesia e muita carta. Romanos a 3º João são livros do gênero cartas. É importante a gente, quando vai ler um livro, saber de que gênero trata. Você, por exemplo, pode pegar um jornal, sentar no metrô e ler. Mas não vai ler um livro de filosofia profunda. É meio difícil, com aquelas interrupções. Não é adequado ler um livro de direito. Até se pode ler, mas não é o lugar adequado, não tem uma apropriação adequada. E cada tipo de gênero demanda um jeito de ler diferente. Por isso estou mencionando esses gêneros, para que nós possamos nos apropriar mais e cada vez mais da Bíblia Sagrada. Então, permitir que a riqueza dela nos ajude a viver de modo santo e sábio. Então, eu volto ao começo. Eu comecei essa série dizendo que ler a Bíblia é simples. Logo, ler a Bíblia é fácil. Se você acreditou em coisa diferentemente disso, acredite que eu estou dizendo diferentemente até que eu mesmo dizia. Ler a Bíblia é fácil. É simples. Ontem eu li o Evangelho de Marcos, os 12 primeiros capítulos. Que simplicidade! Que simplicidade! E que profundidade! Que retrato de quem era Jesus!
da paixão que ele tinha pelas pessoas. Está claro ali no livro. Não exige nenhuma dificuldade. Tem que saber a pessoa que está lendo um livro histórico, por exemplo. Eu disse, então, ainda que a Bíblia é um livro que nos salva, no sentido de que ela nos fala de Jesus Cristo, nos mostra quem é Jesus Cristo e nos convida a receber Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Disse também que a Bíblia nos torna pessoas mais sábias. Como eu disse, quando nós agimos segundo a Bíblia, nós jamais nos arrependemos. Como eu frisei também, a Bíblia não é um livro apenas para se ler. É um livro que demanda de nós uma resposta. O que fazemos com aquilo que nós lemos? Não basta eu crer que Jesus é o Senhor, se eu não o convidar para ser o meu Senhor. Não basta que eu creia que Jesus seja o Salvador, se eu não me arrependo dos meus pecados, como a Bíblia me diz que eu devo fazer. Não basta eu dizer que amo os meus irmãos, como já mencionamos, se eu não recheio as minhas palavras com atos concretos de amor. Penso, então, que a grande dificuldade de ler a Bíblia não é entender o que ela diz, é ter coragem de viver como ela propõe. Por isso, muitos preferem ver a Bíblia como um livro como qualquer outro. Então vamos discuti-lo. Mas quando nós pegamos a Bíblia e tomamos como uma palavra que Deus inspirou a homens e mulheres para escrever, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, essa palavra demanda de nós uma ação, uma obediência. Queria que você pensasse nisso. Nosso coro vai cantar agora uma música que não precisa de nenhuma explicação. É poesia, é outro gênero literário, poesia. Poesia musicada. A música é outro gênero artístico. Pense nessa letra e depois eu vou orar por você. Da fonte da
Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Como eu disse, ouvir uma mensagem desta pede uma resposta de cada um de nós. Este hino que ouvimos agora não é um versículo bíblico, mas todo ele baseado nas verdades da Bíblia. Quando eu disse que nós, para viver, precisamos de santidade e sabedoria, está nessa letra. E quando eu disse que nós só podemos encontrar a razão de viver em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está nessa letra, que termina de maneira magistral. Se Cristo for o primeiro do nosso coração, nós seremos felizes. E minha pergunta a você é: qual o lugar que Jesus Cristo ocupa no seu coração? A letra começa dizendo que só tem lugar para um no seu coração, para reinar, para ser absoluto, só para um. Quem é Jesus? Está único no seu coração? Eu quero orar por você. Quem sabe haja alguém aqui que, tendo participado desse culto, tendo ouvido sobre a Bíblia, e na Bíblia ouviu sobre Jesus, decide, entendendo a mensagem, a palavra de Deus, que Jesus é Senhor e Salvador, e quer que seja Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero lhe pedir para ficar em pé. Depois eu vou então orar por você. Pode ser que haja alguém aqui que um dia já disse isso. Já orou, Senhor, seja o primeiro da minha vida. Mas as dificuldades, as provações, as ilusões da vida levaram você para lugares outros, para decisões outras, caminhos outros, e Jesus não é mais o centro da sua vida. Você quer voltar, quer entronizar Jesus como o Senhor da sua vida. Eu lhe peço,
Fique em pé. Eu vou orar por você. Se há mais alguém aqui que, tendo participado conosco, nossa igreja, decide então dedicar-se a essa igreja, tornar-se membro dessa igreja, ou por batismo, ou por carta de transferência, ou por outro meio, também fique em pé. Eu vou orar por você. Senhor, primeiramente queremos te agradecer por tua palavra. E então, por Jesus Cristo, de quem a tua palavra nos fala. Depois queremos, Pai, te agradecer, porque tantos aqui já confessaram que são pecadores, que dependem de Jesus, e confiaram as suas vidas a Jesus. Mas, Senhor, nesta hora pode ser que haja alguém aqui, em pé ou sentado, que decide no seu coração convidar a Jesus para ser, como cantamos agora, o primeiro no seu coração. Que o Senhor receba esta pessoa, homem ou mulher, e dê a esta pessoa o título de filho ou filha de Deus. Pai, se há alguém aqui desejoso de acertar a vida com o Senhor através da igreja, que o Senhor possa também instruir, usando-nos para tal, a essa pessoa a trilhar o caminho da sabedoria e da santidade. Senhor, é assim que nós oramos. Nós oramos não em nosso nome, mas no nome daquele que pode todas as coisas. Jesus Cristo, teu Filho único, sobre quem o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor, tendo amado o mundo, nos entregou, para que Ele, morrendo em nosso lugar, pudesse nos dar a vida eterna. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fardos em nossos corações, cada dia estejam presentes. Eu sou mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente. Jesus.